Consolação com o hino de número 236. Sobre a cruz o bom cordeiro da morte já provou, por nós todos no madeiro, para Deus Pai nos comprou, com seu sangue tem lavado nossa alma imortal e também nos resgatado do poder do mal. Já nos lavou, já nos lavou, com seu precioso sangue, Jesus Salvador, nos libertou, com seu precioso sangue pelo sangue derramado, livre entrada se nos dá no lugar santificado, onde o Pai Celeste está. Este sangue nos indica o infinito amor de Jesus, purifica todo pecado. Já nos lavou, com seu precioso sangue, Jesus Salvador, nos libertou, com seu precioso sangue condenador. Fomos nós predestinados para termos em Jesus, com Espírito selados para desfrutar da luz. Se vós hoje mesmo credes, com respeitos vós sereis, para onde ofereceis sacerdotes reis. Já nos lavou, com seu precioso sangue, Jesus Salvador, nos libertou, com seu precioso sangue Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos reunidos para celebrarmos nesta noite morte e ressurreição de Cristo, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Então, que todo sentimento esta noite seja voltado para um sentimento não de tristeza, mas de alegria em saber que Ele já pagou o preço por resgate das nossas almas. Eu convido a eleita de Cristo, a amada igreja, para de pé fazermos a leitura da bendita e poderosa palavra, em reverência às sagradas Escrituras. Convido aqui o nosso irmão vice-dirigente da congregação, irmão Raimundo Rodrigues, para estar fazendo a leitura da palavra, e ele mesmo estará orando, agradecendo pela mesma e também pelos pedidos de oração. Importante que nós saibamos, irmãos, que nós não oramos pela palavra, mas oramos em agradecimento e em ouvir a palavra. Verdade, amor. Graças a Deus. Convido os irmãos para nós lermos os Salmos de número 100. Nós vamos ler a palavra de Deus de forma alternada, como é de costume da Igreja do Senhor. Salmos de número 100. Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo as terras. Saiba que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Amém, graças a Deus. Quem deseja oração? Então oremos um pelos outros. Amado Deus, querido Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, te agradecendo, ó Deus, pela leitura destes salmos, meu Pai. O salmo de número 100, meu Senhor da glória. Pai amado e santo, assim, Senhor, da mesma forma, te agradecendo, Senhor, pelos 2 hinos de louvores. A Tua igreja, Senhor, a Tua eleita, Senhor, acabou de te louvar, ó Pai. Deus eterno, abençoa todo este trabalho nesta noite, Senhor. O culto de Santa Ceia, ó Pai Celestial. Os Teus filhos, ó Deus, que aqui se fazem presentes, meu Senhor, neste santuário, Senhor, neste lugar, que aqui não há outro lugar, ó Deus, a não ser a Tua casa. Deus bendito e santo, abençoa o Teu servo, Senhor, que está, ó Pai, na direção do Teu trabalho, Senhor. Os Teus filhos, meu Senhor, os Teus servos, meu Deus, a cada um dos auxiliares, meu Senhor, da Tua casa, Deus, continua com Tuas mãos estendidas sobre os mesmos, ó Pai. Ó Senhor, livrando de todo mal, livrando, Senhor, de todas as tentações do maligno, ó Pai. Cobre, Senhor, com a Tua mão poderosa, Deus, assim a Tua igreja, Pai, que te exalta, que te glorifica, a Tua igreja, Senhor, que está ora reunida, meu Senhor, diante de Ti, Senhor, em agradecimento a Ti, Senhor, pois Tu só és merecedor, Pai, de ser adorado, de ser exaltado, Deus eterno. Continua, Senhor, com Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, que esta igreja, Senhor, continue crescendo debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas misericórdias, mesmo, Pai. Nós somos carentes, nós somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Nós em Ti, Senhor, nós não somos nada, mas nós Te exaltamos, meu Senhor, porque Tu és poderoso, porque não há outro semelhante a Ti. Tu és o Deus que vai além da medicina, vai curando, Senhor, restaurando a saúde daqueles que se encontram no leito da enfermidade. Mas nós cremos no Teu poderio, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor cura. Nós cremos que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Nós cremos, meu Pai, nos milagres que o Senhor tens operado, que o Senhor tem a operar, Senhor, na vida do Teu povo, na vida da humanidade. Tudo isso é o que nós Te pedimos, ó Deus, e por fé nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado e querido Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir Yasmin louvar a Deus com hino. Logo após já estaremos ouvindo os relatórios, a ata do último culto de Santa Ceia, como também os relatórios dizimais da congregação, da CEASADET e de missões. Então ouçamos este louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Yasmin Vitória. Yasmin ficou me olhando. A Vitória já chegou? A Vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor.
Eu cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Congregação Monte Gerezim. Ata do culto solene de Santa Ceia do Senhor, realizado no dia 5 de abril de 2026, na Congregação Rua 25, número 212, no bairro Cícero Ferraz, Timon, Maranhão. Quando era exatamente às 18 horas, deu-se início ao culto solene de Santa Ceia, com oração de joelhos, na direção do diácono Luiz Alberto, supervisor da congregação, que teve a duração de 10 minutos. Após a oração, convidou a irmã Maria José para louvar a Deus com os 2 hinos da harpa cristã, hinos de número 370 e 469. E logo mais convidou o segundo dirigente, Raimundo Rodrigues, para fazer a leitura oficial da palavra de Deus, que leu em Salmos 24, e o mesmo orou agradecendo pela palavra e os pedidos de oração. Prosseguindo, o diácono Luiz Alberto convidou a irmã Cristiane para louvar a Deus. Em seguida, eu, Maria Ivete, com a leitura da ata do último culto de Santa Ceia do Senhor, e a irmã Hilda Monteiro, com o relatório do balancete financeiro e dos irmãos dizimistas referente ao mês anterior. Logo mais, a irmã Janete, com o relatório dos irmãos contribuintes da CEASAT, e o auxiliar Paulo Henrique, com o relatório dos irmãos contribuintes de missões. Após, convidou a irmã Gislaine para louvar a Deus. Em seguida, convidou o auxiliar Fernando Brito para vir à frente, para apresentar à igreja e aos auxiliares para uma reconciliação. E toda a igreja se pôs de pé para fazer uma oração pelo irmão. Logo mais, ainda há tempo, o diácono Luiz Alberto leu a palavra de Deus em João, capítulo 1 em diante,
cantou junto com toda a igreja, baseado no texto lido. E em seguida convidou o terceiro dirigente, Francisco de Assis, para fazer uma oração apresentando o ato solene e os irmãos se retratando. Logo mais, convidou a irmã Maiara Gregório para louvar a Deus. Enquanto a irmã louvava, os irmãos, Diácono Luiz Alberto, Diácono Francieldo e o terceiro dirigente, Francisco de Assis, se preparavam para servir a membresia. E também era colhido a oferta enquanto a irmã louvava. Prosseguindo, o auxiliar Gessé Hudson leu a palavra de Deus em Mateus 26 e 26, e o mesmo orou apresentando o pão. E enquanto o pão era servido aos membros, o círculo de oração da mocidade louvava a Deus com o hino de número 328 da harpa cristã. E os irmãos tiveram a liberdade de recitar versículos bíblicos memorizados. E ainda, com a oportunidade, o auxiliar continua a leitura em Mateus 26 e 27. E o auxiliar Francivaldo Nunes orou apresentando o cálice. E enquanto o cálice era servido aos membros, o círculo de oração da mocidade continuou louvando a Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. E os irmãos continuaram com a liberdade de recitar versículos bíblicos memorizados. Em seguida, o auxiliar Francisco Ferreira orou encerrando o ato solene, e o círculo de oração Monte Jerezim louvou a Deus. E logo após, o segundo dirigente, Raimundo Rodrigues, leu os avisos semanais. Em seguida, fez a entrega das pastas para o culto no lar. E o auxiliar Paulo Henrique orou encerrando o culto e pelas famílias que receberam as pastas, quando era exatamente às 8h31. Nada mais havendo para constar e notificar, eu, Maria Ivete Lavreia, presenteada, que a voz lida e aprovada faz nada por mim, e o diácono Luiz Alberto de Souza Almeida, Timon, 3 de maio de 2026. Aí está, irmãos, a ata do último culto. Foi lida e posta a apreciação da igreja. A igreja tem todo o poder e autoridade, se houver alguma notificação para ser feita, uma mudança, algo que aconteceu no culto e não foi anotado, os irmãos podem relembrar, fazer aqui as correções necessárias. A igreja que quer aprovar como está essa ata, os que querem permaneçam como estão. Se tiver alguém contrário, se manifeste. Não há contrário, portanto, está aprovado a ata. Saúde a todos com a paz do Senhor. A Igreja Assembleia de Deus, Congregação Monte Jerezim, relação nominal dos irmãos dizimistas referente ao mês de abril de 2026. Alice Severo de Magalhães, Ana Lúcia Samuel Roberto, Cristiane Gomes e família, Fernando Silva Brito, Francieldo Costa Fonseca e família, Francisca Maria de Melo Silva, Francisco das Chagas Vasconcelos e esposa, Francisco de Assis Souza, Francivaldo Nunes e família, Genivaldo Castro, Gessé Luiz da Silva e esposa, Joana Dark dos Santos França, João Marcos Monteiro da Silva e família, José Garcia Gomes, José Severino da Silva e família, Luiz Roberto de Souza e esposa, Márcia Regina e família, Maria José Faria, Maura Rejane, e família, Raimundo Jerônimo e esposa, Raimundo Rodrigues e esposa, Robson Oliveira e família, Serafina de Carvalho Silva, Sérgio Ricardo Soares. Me dá esse relatório.
Márcia Regina e família, Maria José Farias, Maura Rejane, Paulo Henrique de Souza e família, Raimundo Jerônimo e esposa, Raimundo Nonato e esposa, esse que estava faltando. Raimundo Nonato e esposa, Raimundo Rodrigues da Silva e esposa, Robson Oliveira e família, Serafina de Carvalho Silva, Sérgio Ricardo Soares da Silva. Total desses dízimos foi R$ 6.316,35. Oferta R$ 63,50. Total deu R$ 6.379,85. As despesas da congregação. Talão de água, R$ 64,55. Talão de luz, R$ 488,44. Gratificação para a zeladora, R$ 400. Material de limpeza, R$ 150. Pagamento da internet da igreja, R$ 59,99. Material para a secretaria, R$ 128,53. Ajuda para o trode, R$ 55. Primeira prestação de duas na compra de tinta para a caixa de são R$ 207. Total dessas despesas foram R$ 1.550,51. 25% para a congregação foi R$ 1.594,96. Tirando as despesas, que foram R$ 1.553,51, sobrou um saldo de R$ 41,45. 75% para a tesouraria geral é R$ 4.754,89, de 30 de abril de 2026. Meus irmãos, está o relatório dos irmãos da congregação. Se alguém devolveu o seu dízimo e não saiu aqui no relatório, os irmãos procure a tesouraria. Aquele papelzinho que a irmã ali repassa. Ou então, aqui envia para os irmãos. Se o irmão não ouviu o nome, pode procurar. A igreja quer aprovar esse relatório dizimal como está. Os que querem permaneçam como estão. Se tiver alguém contrário, se manifeste. Não há contrário, portanto está aprovado. Vamos ouvir também o relatório das missões, em seguida da CEASAD. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Relatório dos contribuintes dos carneiros de missões do mês de abril. Luiz Alberto, R$10, Aldecino Almeida, R$5, Davi Wesley, R$2, Raimundo Rodrigues e esposa, R$15, Marinalda, R$10, Serafina de Carvalho, R$20, Paulo Henrique família, R$5, José Severino, R$10, Elizabeth, R$10, Francisco, R$10, Nascimento, R$10, R$5, Márcia Barbosa, R$10, Luiz Pires e esposa, R$10, Joana Dark, R$5, Franciel de família, R$5, Ezequiel Silva, R$50, Francivaldo, R$5. O total do carneiro deu R$197. A oferta do culto de missões deu R$76. O total de contribuição da oferta deu R$173,10. Da CEASAD. Aí está, irmão, o relatório também das missões, irmãos. Querem aprovar? Diga amém. Ouçamos a CEASAD. Saúde a todos com a paz do Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação de Geração. Relatório da CEASAD, mês de abril de 2026. Alexa,
Francisco Ferreira e família, alimentos. Elane Angélica, alimentos. Maria Eduarda, alimento. Francisco de Assis, dinheiro. Joana Darby, dinheiro. Robson e família, dinheiro. Sérgio Ricardo, dinheiro. Genivaldo, dinheiro. Rian dos Santos, dinheiro. Dinheiro. Francisco Vasconcelos e esposa, dinheiro. José Severino, dinheiro. Essa contribuição deu um valor de R$ 76. As ofertas foi R$ 56,50. Aí teve uma retirada tributo de R$ 8,50. E R$ 41,30 também da lembrança do pregador. O valor geral da contribuição com as ofertas deu R$ 132,50. Aí com as retiradas que teve, ficou R$ 82,70. Aí teve uma retirada de R$ 280 para ajudar na compra de uma porta para uma irmã. E R$ 88,99 na ajuda para um irmão na compra de remédio. Essa quantia foi R$ 368,99 foi retirada do caixa. E os alimentos que foi arrecadado deu para fazer 3 cestas básicas. Agora, os contribuintes do carnê do mês de abril de 2026. Robson e família, R$ 10. Marinalda, R$ 10. José Severino, R$ 10. Raimundo Nonato e esposa, R$ 10. Francisco Ferreira e família, R$ 10. Elane Angélica, R$ 5. Ana Lúcia, R$ 5. Carmelita, R$ 5. Sérgio Ricardo, R$ 5. A contribuição deu um total de R$ 70. Aí teve 50% do culto, que foi R$ 9,15. O total geral deu R$ 79,15. Se alguém contribuiu e eu não mencionei o nome, peço perdão e pode me procurar. Muito bem, meus irmãos, aqui está o relatório. Eu vou só aqui frisar meu nome. Estou em dívida, né, irmão? Meu nome saiu. Vocês ouviram meu nome sair? Não ouviram, não? Ixi, eu estou devendo. Deixa eu explicar, irmão. Meu nome, o nome do Raimundo Rodrigues, já é eu ia falar até com a irmã. Todo mês ele sai, a irmã já desconta automaticamente, ela já repassa para ela. E não houve assim essa comunicação, mas vai dar certo, a gente vai repassar. Está tudo certo. O importante é que a contribuição vai acontecer. E em relação à saída da oferta para a porta, foi retirado um valor de 280, é o valor de uma porta. Eu encontrei a irmã ali na porta sorrindo, não sabia por que é. Ela disse, sabe que é a porta. Mas assim, a porta faz me sorrir. Faz, não faz, irmão? Estava escorada a casa dela com as tábuas, passou muito tempo escorada, e eu disse para ela, você tem que orar, irmão, que a porta vem. E a gente lutou muito, porque a gente comprou na mão de um irmão, e ele não estava em condição de trazer, e foi muita dificuldade. Mas o certo é que já deu certo. Eu espero que a gente tenha colocado lá a porta. Tem que colocar logo, né? A porta não pode ficar fora, não, tem que botar logo no lugar. Então ela ganhou 2 portas. Ela recebeu 2 portas. Então foi retirado o valor de uma porta, foi retirado da Ciazarte, na verdade daqui do caixa da congregação, foi uma ajuda para uma irmã. São muitas pessoas que nos procuram o departamento para ajudar. A irmã mandou uma foto para mim, uma imagem, a casa estava chorando, a casa está rachando, vai cair por cima de mim. Eu fiquei preocupado, irmão.
levantou a imagem, filmou tudo, até o fogo está rachando a parede. Jesus vai cair mesmo. Aí eu fui lá na casa dela. E aí a gente foi, o departamento da CESAR, o irmão Francisco, foi convidado para a gente fazer lá um trabalho. E a gente fez. E parece que agora ela está dormindo mais tranquila. Foi um trabalho bem feito, está lá. E assim, a igreja está, dentro das suas limitações, está ajudando aqueles irmãos que precisam. Você imagine você receber uma foto, uma imagem, e a pessoa dizer: mãe, minha casa vai já cair. Aí eu fico pensando: eu não quero estar debaixo de uma casa dessa, eu vou deixar minha irmã também não. Não é? Então a gente fez lá um trabalho, tem muitas outras coisas que precisam ser feitas, precisa ser melhorado, mas o problema, a situação que estava vivendo já foi sanada, né? Isso aí ela pode dormir tranquila, que deu certo. Então Deus há de abençoar grandemente. E tudo isso é possível porque você ajuda, porque você contribui, porque você não abre a mão para contribuir. O irmão pedido doente, estava lá enfermo, precisando de medicamento. Imagine a pessoa sem ter um momento. Uma pessoa liga e pede: irmão, tem como você me dar um medicamento? Então, não estou tendo agora. E a gente tendo, a gente vai ajudar. É para isso que a Bíblia diz que tem que ter mantimento na casa do Senhor. Irmão passou por uma perca, precisou, a família estava lá, a gente precisou. Fez uma cesta básica, levou uma cesta básica, levou alimento, levou a música da família, naquele momento de dor, irmão. Então tudo isso, o departamento ele tem trabalhado para sanar, tentar minimizar, na verdade, a dor de alguém, o sofrimento de alguém. Então é assim que a igreja trabalha. Então que Deus continue abençoando a cada irmão que tem ajudado, tem contribuído com amor. Esse valorzinho que você doa, que você coopera, ele tem sentido, talvez para você não é muito, mas para aqueles que recebem, eles se sentem tão felizes, porque receberam no momento de dor, no momento de aflição, no momento que ele precisava, ele foi socorrido. E foi porque você ajudou, foi porque você abriu a mão, que você compartilhou o pouco que você tem. Você resolveu doar, do pouco que você tem, você resolveu tirar para ajudar alguém. Então que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus, abençoando os irmãos que mais precisam de ajuda. Às vezes a gente vê, irmão, são momentos difíceis. A pessoa até diz: irmão, nunca precisei. É verdade. A gente passa anos e às vezes nunca precisa. Mas chega um dia que você diz: irmão, hoje eu estou precisando, eu só estou pedindo porque eu preciso. Então acontece, pode ser com qualquer um de nós. Então é bom a gente ajudar, a gente cooperar. Ajudar é muito importante, com amor, ajudar com amor. Fiquem de pé, igreja. Vamos agradecer ao nosso bondoso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele tem entrado nas causas, resolvido os problemas e abençoado seu povo. Então que Deus continue abençoando a igreja, essa igreja mantenedora, igreja cooperadora, uma igreja abençoada, que nunca se furtou de ajudar ao irmão. Isso é importante. E Deus, irmão, só fazemos isso porque temos o Espírito de Deus em nós. Então que Deus continue abençoando esta igreja em nome de Jesus. Nós iremos fazer uma oração, pedir ao irmão para dirigir uma oração em favor de todos os irmãos, dizimistas, contribuintes com a missão, contribuintes com a CESART. E você que ainda não contribui para Deus abrir porta, para Deus quebrantar o teu coração e você poder ser cooperador desta obra. No nome de Jesus. Orando, agradecendo a Deus e apresentando todos os irmãos que têm ajudado essa obra com amor e com gratidão ao Senhor. Senhor da igreja, vamos orar uns pelos outros, né? Maravilhoso Deus, Pai. Deus, Pai. Senhor, te agradecemos, Pai, por
coração, Pai. Eu te apresento todo aquele ponto da tua casa, Pai. Ele vai missões, vai abençoar que possam fazer. Suas famílias, mas não deixe Pai perecer, mas cuida de cada um, Senhor Deus. Seu Deus, é isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, Deus. Amém. Já alguns dias para você está gostando, ela disse eu amei. Eu achei que foi bom. Ela realmente receberam culto setorial, não pequena, mas David, do eletrônico, deu o espaço dele ali para se for em mim, é verdade, mas ele pode fazer ali para ele. Porque às vezes a gente começa e não termina, para que não sirva de escárnio. A gente tem que começar e terminar. Então nós estamos nos preparando para quando começarmos a obra poder terminar. Então é preciso que a gente tenha paciência, começar a orar, pedir a direção de Deus, fazer todo o projeto, toda a planta e dizer o que temos já dá para concluir, já vai dar para continuar o trabalho, dá para nós fazer. Então é importante isso. Então quero que a igreja ore, apresente o projeto, porque é assim que nós trabalhamos, apresentando o projeto na mão de Deus. Irmãos, o homem faz os seus planos, mas quem executa é o Senhor. Nós temos que entregar na mão dele, é ele que vai executar esta obra. Então o exemplo é por fé, mas o exemplo é aqui, nós já temos exemplo. As irmãs trabalharam, fizeram arrumadinho, viajaram, fizeram tanta coisa, arrecadamos o dinheiro e conseguimos construir o que já construímos. Então tudo isso é para a glória de Deus, e a gente pode avançar muito mais, porque Deus é conosco. É preciso só que nós oremos e entregamos, Senhor, este projeto. Nós queremos que seja executado um projeto que coloque aí na tua direção, para que quando começarmos, podemos terminar. Então é assim que Deus trabalha, e nós também devemos trabalhar na dependência de Deus.
vai dar certo, porque Deus está no coração de Deus também. Já foi entregue nas mãos dele e no tempo certo vai ser executada esta obra para a glória de Deus. Vamos ouvir a irmã Gislaine louvar a Deus com hino e vamos escolher logo uma grande oferta para o trabalho do Senhor nosso Deus, logo após a recepção, dando uma palavra aqui, apresentando os visitantes. Meus irmãos, com a paz do Senhor.
Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi tremendo, irmão, ontem. Foi tremendo. Deus falou com muitas pessoas aqui ontem. Deus tocou em muitas vidas aqui ontem. Eu sempre vejo as coisas quando acontecem. Deus sempre há. Ainda hoje Deus fala à igreja. O que a irmã está falando aqui é verídico, é verdadeiro. Porque Deus visita as nossas casas, visita o nosso lar, visita os nossos filhos, nossos esposos, a nossa família. Ele visita. E ontem, eu digo aqui não porque é minha esposa, mas ela viu o espírito da paralisia sendo uma vida sendo liberta do espírito de paralisia. Então Deus, ele está curando, ele está trabalhando. Nós precisamos crer, confiar que Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Se nós cumprir o que disse o profeta, clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus está pronto para fazer maravilha em nosso meio. Creio eu que testemunhos virão, porque Deus, ele fez milagres. Ele operou maravilha e os milagres serão contados para a glória de Deus Pai. As meninas da programação, da recepção. A equipe de recepção sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Conforme vamos falando os nomes dos nossos amigos, irmãos e visitantes, peço que levante a mão para que a igreja possa conhecê-los. Está nos visitando a nossa irmã Isabel, da Encontro com Deus, e o nosso irmão Bruno da Hebron. Também se encontrou conosco nosso amigo Igor e Thaís, sobrinho de Arcos Alberto, e a nossa amiga Lara. Se a igreja se encontra feliz com a presença dos nossos amados visitantes, vamos todos dizer juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus.
fugiu daqui um dia, ficou indo ali com um mutirão, e disse assim, mas senhor, encontrou um negócio por ali. Depois ele falou comigo, aí eu me disse o nome da moça, eu disse, eu conheço. Aí ele casou, deu certo. E eu quero convidar, ela está vindo para cá, hoje esteve na escola, quero convidar ela para ser apresentada, congregar conosco. Ela mora com o irmão Francisco, já está quase com um ano já, na mais de ano, de casar. Ela só está sendo apresentada como visitante. A partir de hoje ela não precisa ser mais apresentada como visitante, já é congregando conosco. Então venha à frente, Irmã Isabel, mais o esposo, para a igreja, lhe conhecer, orar por você, lhe ajudar em oração. As irmãs de oração estão acompanhando, dando uma palavra. Você vire para a igreja, porque só vai me apresentar para a igreja. O Francisco Vasconcelos tem sorte. Tem sorte. Muito bem, isso aí é o casal, irmão. Eles vão congregar conosco. Se irmãos querem recebê-lo e orar por eles, acompanhá-los, para que Deus venha abençoar essa união e permaneça conosco, se é verdade, igual amém. Ficarem firmes conosco, em nome de Jesus, amém? Muito bem, pode sentar. Então ela vai passar a congregar mesmo conosco. Até um dia desse, ela está indo como direito assim mesmo, né? Visitei o casal, disse: você tem que acompanhar só o seu esposo. Bora lá. Ela está vindo. Eu conheço ela desde a adolescência dela, acompanhei desde das anos de mocidade, mas eu estou surpreso que eu não posso constatar de sorte. Assim mesmo, irmão, Deus só dá o que é melhor para a gente, por isso você tem que orar, viu, jovem? Orar para Deus lhe dar o melhor. Deus faz assim. Nós temos poucos minutos, mas eu quero deixar uma palavra para a igreja, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 5, verso número 8. Eu sempre leio alguns versos, a partir do verso número 8. Diz assim a palavra: encontrou, diga amém. Fica com a sua Bíblia aberta e olhe para cá. Não deixe ninguém lhe triscar, não deixe ninguém falar com você agora. Peça para trazer a revelação da palavra para os nossos corações. Diz assim o verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Um texto maravilhoso que nós, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que o grande Deus para conosco, como Deus ele tem trabalhado para salvar o homem, para reconciliar. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus, sendo criador de todas as coisas, ele faz aqui o seu projeto de salvação, ele traz agora uma forma de reconciliação do homem para com o próprio Deus. O homem que é o pecador, o homem foi que errou, o homem foi que pecou, mas Deus faz um plano para reconciliar com si mesmo. Por conta que Deus
consigo mesmo. Quando nós olhamos a lei traz os rituais sagrados, os rituais para o homem pudesse ser encarregados dos pecados. E ele não deixou o próprio Deus, não deixou ninguém de fora, pois a palavra de Deus, ela vai trazer, fazer notório a nós que os sacerdotes têm que receber a todas as festas como sacrifício daquela família. Ele teria que levar um cordeiro, ou um cabrito, ou um novilho, para ser imolado, e pudesse aquele sacerdote apresentar aquele sacrifício diante de Deus, e aquele sangue era espangido, ou é colocado sobre o pecador. Mas havia um ritual que era muito interessante, porque aquele cordeiro imaculado, aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, ele recebia o meu e o teu pecado, porque na hora do sacrifício, aquele que estava ofertando o cordeiro, ele colocava a sua mão sobre a cabeça daquele novilho, daquele cabrito, daquela ovelha, e ali então era transferido o meu pecado na lei para aquele cordeiro que estava sendo morto em meu lugar. Nós vemos que a lei, ela, até João Batista, ela era muito aceita. Todos os judeus, eles praticavam, eles procuravam de todas as maneiras a prática da lei, cumprir a lei. Mas depois de João, depois que Jesus veio para fazer um sacrifício único, porque o pecado durante a lei, o pecado era somente encoberto. Quando Deus olhava para o pecador, ele não via o pecado do homem, mas ele via o sangue que era expandido, que era colocado sobre as vestes daquele homem. Então aquele pecado estava encoberto, mas não era por muito tempo, porque então o homem voltava a errar, voltava a pecar, e ele teria que voltar a fazer novamente o sacrifício diante de Deus e do sacerdote. Mas hoje, irmão, é diferente. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai declarar que Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele fez o sacrifício como cordeiro pascual, o cordeiro imaculado, aquele que veio para fazer um sacrifício único, e ele pagou o preço que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar. Não teríamos condição alguma de pagar. Pelo sangue do cordeiro pascual, não há mais pecado. Se você recebeu este sacrifício, se você aceitou o sacrifício de Cristo, se você confessou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue de Jesus te purifica. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então é importante a igreja entender que Deus, ele já pagou o preço através de Cristo. Nós vamos agora justificar, porque Jesus já fez o sacrifício. O verso vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira.
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós somos salvos, somos libertos. Nós éramos inimigos de Deus. E ele, mesmo assim, irmão, ele sacrificou o seu filho, mesmo reconhecendo que éramos miseráveis pecadores, sentenciados à morte da terra. Mas ele disse: não, eu vou fazer o sacrifício, eu vou aceitar este sacrifício, porque sei que não são somente esses aqui, mas outros virão, outros serão alcançados. E chegou a nós, os gentios, aqueles que não tinham esperança, mas chegou a nós a salvação. E hoje podemos celebrar a Cristo dizendo: muito obrigado, Jesus, porque tu fez um sacrifício por amor à minha pessoa. Eu não sou merecedor, mas tu resgatou minha alma da condenação eterna. Hoje eu sou livre e posso cantar: livre sou, livre sou, livre sou, para a glória de Deus Pai. Então por isso nós éramos pecadores, irmãos, mas nós agora somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E neste dia especial, quando nós nos reunimos para celebrar a morte, é para rememorar, é para lembrar, é para ficar em memória, em saber que Ele pagou o preço, é para que nós não esqueçamos que Ele tem valor para nós, o sacrifício de Jesus tem valor para nós, porque valeu o preço do sangue dele, pagou a nossa salvação. E é preciso nós entendermos que através do sacrifício nós somos justificados. E é por isso que a igreja agradece todo dia: muito obrigado, Jesus. Tu pagaste um preço que eu não tinha condição de pagar, mas tu pagou por mim. E é por isso que ele diz agora, muito mais, que fomos justificados. Agora sim somos salvos pela sua vida. Ele deu a única vida do seu filho. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Não há motivo de se entristecer, é motivo de se alegrar, dizer: obrigado, Deus, porque eu sou salvo, porque tu entregou o teu filho no Calvário. Ele fez com que eu tivesse vida e vida em abundância. Que a igreja possa celebrar nesta noite, cultuar a Deus e ser grato ao sacrifício de Cristo, porque Ele não somente encobriu os nossos pecados, mas Ele apagou, porque o sangue dele é sangue carmesim, é um sangue que limpa, purifica, santifica e faz com que o homem viva de um modo diferente. Ele transforma o homem velho em uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos no verso 11: e não somente isto, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Foi por Ele, não foi João, não foi Maria, não foi José, mas foi Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que nos reconciliou com Ele. Foi Ele que pagou este preço. Agora nós devemos reconhecer que tudo que somos dependemos dEle, e a glória é dEle, o louvor é para Ele, tudo é dEle e é para Ele, para a glória do seu nome. Portanto, igreja, não deixe de adorar este Cristo que morreu por nós, que se sacrificou em meu favor, em teu favor. Nesta noite estaremos celebrando, participando do pão, que vai representar o corpo que foi mutilado ali no Calvário, o corpo que foi esmiuçado, cada chicoteada era uma parte do seu corpo que saía, seu couro cabeludo foi furado, seu crânio foi perfurado com a coroa que colocaram sobre sua fronte, sobre sua cabeça. A dor era tremenda, a dor era imensa, mas ele resistiu, ele suportou, aleluia, por mim e por você, aleluia. Não era um merecedor de tamanha dor que Jesus passou, mas ele sofreu
seu amor para todo sempre. Guardemos esta palavra, porque Deus nos amou primeiro e nos reconciliou consigo mesmo. Louvado seja Deus para sempre. Meus irmãos, nós vamos já nos preparar, vamos fazer uma oração, nos preparar para a celebração da ceia. Tem alguém para Cristo esta noite, alguém que deseja reconciliar com Cristo, caminhar com Ele, viver em novidade de vida? Se você deseja, amigo, amiga, venha hoje, é noite de salvação. Você também faz parte do reino celestial. Deus tem promessa para a tua vida, tem planos para a tua vida, depende somente de você. Deus pode fazer tudo em seu favor, libertar e assim Deus trabalhar. Como disse o versículo, Ele nos amou primeiro, nós éramos pecadores, mas Ele olhou para nós, não teve nenhum momento Ele olhou para o nosso pecado, Ele olhou para o ser humano que precisa de salvação. Então, se alguém precisa de Jesus, venha agora em nome do Senhor. Fiquemos de pé, igreja, vamos dirigir uma oração. Se tiver alguém que deseja vir receber oração para poder tomar a ceia dignamente, pedindo a misericórdia, perdão ao Senhor por algum fato, alguma situação que aconteceu, que precisamos nos reconciliar com o Senhor, venha. Nós estaremos orando e agradecendo ao Senhor e já indo ali para nos preparar para a celebração da ceia. Irmão Francisco de Assis, orando e agradecendo a Deus e apresentando toda a igreja para que todos nós possamos celebrar a Deus com alegria. Ao tomar o pão, irmão, ao pegar o pão, ao tomar o cálice, lembre-se que são símbolos que representam a Cristo. Valorize o que você está, esse ato que é tão importante. Valorize este ato, em nome de Jesus. São Francisco de Assis. Glória a Jesus. Saúdo a amada igreja na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso eterno Deus e amado Pai, na tua presença, Pai amado, aqui estamos esta noite para celebrarmos, Pai amado, a tua morte, a tua ressurreição, meu Pai, e nos prepararmos, meu Pai, para a tua vinda, meu Senhor. Abençoa a tua igreja aqui presente, Pai amado. Nós lhe agradecemos por este intervalo de 30 dias, meu Senhor. E lhe agradecemos por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez neste culto de ceia, meu Pai, celebrando, trazendo à memória a morte e a ressurreição do teu Filho amado, que fez-se em sacrifício por nós, sendo nós ainda pecadores, meu Pai. Perdoa, meu Senhor, a tua igreja, meu Senhor, alguma falha, meu Senhor, alguma falha dos teus filhos, ó Pai, que agora vão participar destes dois emblemas, meu Senhor, do pão representando o teu corpo e do cálice representando o teu sangue. Então, Pai, nos perdoa e que nós venha, meu Senhor, passar, meu Senhor, esta ceia, meu Senhor. Vamos fazer parte do cálice e do vinho com a consciência tranquila, Pai amado, para juntos, meu Senhor, buscarmos, meu Senhor, a tua presença. Querido Deus e amado Pai, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa os que vão participar e abençoa os que ainda não são membros, meu Senhor. Toca no coração a alegria, meu Senhor, de ser membro, Pai. Tudo isso eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos preparar a igreja. Raquel, cantinho aqui com as irmãs preparar para a ceia, em nome de Jesus. Os irmãos, os amigos que ainda não são membros do corpo de Cristo, os irmãos esperem um pouquinho para, quando for membro, se tornar membro desta igreja, poder também participar da ceia. Então, na hora de passar o cálice, passar o pão, os irmãos se resguardem para também não participarem. Só os membros batizados em águas. Se você for de outra denominação e está em comunhão com Cristo,
você pode tranquilo também participar. Salve, amada Igreja de Deus, Pai, Senhor, amém. Vamos adorar e exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória.
Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Vamos ler Mateus 26, 26. Mateus 26, 26 diz assim: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. Bendito e eterno Deus, Pai de infinita bondade, Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai amado, por essa oportunidade, a qual Tu nos concedes, Senhor, nesta noite, acerca a Tua mesa. Senhor, abençoa, Pai amado, este pão, Senhor da glória. Sabemos que vem de uma planificadora, Deus, não sabemos o processo que foi feito, mas uma coisa nós te pedimos.